Muito forte. Foi confirmado hoje. Tudo aconteceu como o Padre Pio revelou. Você está prestes a ouvir algo que não deve ser ignorado. Há coisas que foram ditas no silêncio, sussurradas nas orações de um santo que muitos desacreditaram. Mas agora tudo se cumpre. O tempo apertou. As dores se intensificaram. As respostas pararam de chegar. E no meio desse barulho mudo da alma, uma verdade começa a ecoar. Uma verdade que Padre Pio avisou, mas poucos quiseram ouvir. Não pense que é coincidência você estar aqui agora, ouvindo isso. Nada é por acaso. E se você sente um nó na garganta, um peso no peito e a sensação de que algo está errado com o mundo, talvez este seja o sinal que você vinha pedindo em silêncio. No comentário fixado, deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente. Mas não ficará ali por muito tempo. Pegue o seu agora e diga: Amém. Que essa palavra floresça em mim. Tem gente que está acordando todas as madrugadas, como se o corpo soubesse que algo está para acontecer. Não é ansiedade, é espiritual. E é mais profundo do que qualquer remédio poderia alcançar. Porque Padre Pio falou sobre esse tempo, sobre esse peso que viria sobre os ombros dos fiéis. Ele viu noites escuras e corações vazios implorando por consolo, e disse que um tempo viria onde muitos se perderiam mesmo dentro das igrejas, não pela ausência de Deus, mas pela ausência de fé. Olhe ao redor. Quantas pessoas você conhece que andam como se estivessem vivas, mas por dentro estão gritando por socorro? E você, que sente tudo, mas não sabe explicar, precisa entender: isso não é fraqueza, é sensibilidade espiritual. E isso também foi previsto. Não é loucura, não é exagero. Padre Pio disse que chegaríamos a um ponto em que os justos seriam perseguidos não com gritos, mas com silêncios, com desprezo, com olhares frios até dentro da própria casa. E se você sente que está sendo sugado pela dor dos outros, que carrega um peso que não é seu, talvez seja porque você é uma dessas almas que ainda brilham. Ele viu tudo isso. Falou sobre famílias sendo destruídas sem motivo, sobre filhos que se afastariam da luz, sobre mães que chorariam sozinhas no banheiro sem ninguém notar. E agora você entende por quê? Porque chegou o tempo em que essas profecias estão se tornando realidade. Padre Pio deixou um aviso, e esse aviso está vivo. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora. Depois escreva: Hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. Não deixe para depois, porque depois talvez seja tarde. As pessoas estão adoecendo não só no corpo, mas na alma. Não dormem mais como antes, não conversam como antes. Tudo parece pesado, tudo parece urgente, tudo parece sem sentido. E Padre Pio disse que quando isso acontecesse, o inimigo já teria se infiltrado dentro das casas, das relações, dos pensamentos, não com gritos, mas com distrações, com falsos consolos. Ele avisou: o maior engano será a normalidade. E o que é que temos hoje, senão essa falsa paz que cobre um abismo? Muitos já se entregaram sem perceber. Estão vivos, mas entregues. E você, que sente que algo ainda pulsa dentro, que algo não está certo, tem obrigação de buscar a verdade. Porque quem sente foi escolhido para não se calar. Você percebeu como tudo ficou mais difícil nos últimos tempos? As dores, os medos, os silêncios. Não é só com você. Isso está acontecendo em todo lugar. Mas poucos falam, porque poucos têm coragem. Padre Pio falou, gritou em oração, escreveu, profetizou. Ele não temeu. E agora, suas palavras estão sendo lidas como se fossem escritas ontem, porque tudo está acontecendo exatamente como ele revelou. Cada detalhe, cada dor, cada lágrima escondida,
E você que está aqui agora foi chamado para ver além do que os olhos mostram. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. Ninguém fala disso, ninguém ensina, ninguém prepara, mas Padre Pio já tinha falado sobre o tempo em que a verdade seria sufocada por vozes doces demais, conselhos vazios demais e uma fé confortável demais. Ele viu igrejas cheias de gente vazia. Viu as orações perderem força por falta de entrega. Viu um povo sedento, buscando em qualquer lugar menos onde a resposta realmente está. Você sente isso, não sente? Esse desconforto, esse cansaço, essa sensação de que o que você sempre acreditou está escorregando das mãos. Mas isso não é fim, é o começo da luta, é o chamado. Tem algo te chamando. Não é só esse vídeo, não é só esse texto, é algo maior, você sabe disso. Padre Pio disse que os sinais viriam primeiro pelo coração, depois pelos sonhos, depois pela realidade. E se você anda sonhando coisas estranhas, se acorda com pressentimentos, se sente que algo se aproximou de você mesmo sem explicação, preste atenção. Isso é resposta, isso é alerta, isso é real. E precisa ser tratado com seriedade, porque quando Deus chama, Ele não grita, Ele incomoda. E esse incômodo é o que está acontecendo com você agora. Poucos verão, menos ainda vão entender. O livro que deixei no comentário fixado é um tesouro espiritual. Baixe agora, com fé. E se algo mexer com você, volte aqui e escreva: hoje, Deus falou comigo em silêncio. Quantas vezes você se calou para manter a paz? Quantas vezes engoliu o choro porque ninguém entenderia? Quantas noites você olhou para o teto pedindo um sinal e só encontrou silêncio? E agora, no meio de tudo isso, você está ouvindo falar de um homem que já viu tudo isso antes de você nascer. Padre Pio não era apenas um santo, era um sentinela, um vigia espiritual. E ele deixou não só alertas, mas também respostas, orientações, palavras que curam, que libertam, que acalmam. E elas estão acessíveis, mas só para quem ainda tem fé suficiente para crer no impossível. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva: amém, eu fui tocado por essa palavra. As promessas de Padre Pio não eram doces, eram firmes, claras. Ele falava sobre fogo, mas também sobre cura, sobre lágrimas, mas também sobre consolo. E você precisa saber, há promessas de cura para quem ainda carrega feridas abertas. Há promessas de paz para quem vive em guerra interna. Há promessas de reencontro com Deus para quem já perdeu o caminho, mas ainda sente que não está tudo perdido. Padre Pio deixou essas promessas registradas e agora elas estão vindo à tona, porque chegou o tempo. E se você sente que esse tempo é seu, então não hesite, não se distraia, não se sabote. Mas por que essas palavras só estão sendo reveladas agora? Porque tantos ficaram calados por tanto tempo? Porque há verdades espirituais que só podem ser entregues quando o mundo está prestes a colapsar. E se você está ouvindo isso agora, é porque a queda já começou. Aos poucos as máscaras estão caindo, a fé morna está se apagando, e apenas aqueles que estão dispostos a buscar de joelhos continuarão de pé. Padre Pio falava disso, que no fim muitos se escondem atrás da religião, mas poucos vivem o que professam. E esses poucos é que serão provados no fogo. Você sente o medo crescendo? Ele não vem do nada. Ele está aí porque sua alma está alertando. Algo está se movendo nas sombras, algo que não se pode explicar com palavras humanas. Um vazio que invade aos poucos, uma opressão que parece não ter forma, mas pesa nos ombros, no peito, na mente. Isso é espiritual. E o inimigo age assim.
em silêncio de forma invisível, até que toma tudo. Padre Pio revelou que muitos seriam enganados porque esperariam um inimigo com rosto, com gritos, com guerra. Mas ele viria como conforto, como distração, como um descanso que anestesia a alma. E é assim que muitos estão sendo levados. Você sente que está lutando contra algo que não tem nome? Que mesmo com tudo indo bem, por dentro parece que está tudo errado? Esse é o sinal. Essa guerra invisível que Padre Pio disse que assolaria os corações. E poucos entenderiam a gravidade do que está acontecendo. Ele dizia que o pior cativeiro seria aquele em que a alma não sabe que está presa. E hoje, quantos estão assim? Com sorrisos falsos, distrações constantes, correndo sem saber para onde, vivendo como se não houvesse amanhã, porque não suportam o hoje. Mas existe uma chave, existe uma saída, e ela não é fácil, mas é real. Padre Pio deixou essas chaves escondidas em suas palavras, suas cartas, suas orações. Ele sabia que um dia o mundo clamaria por socorro. Sabia que as pessoas chegariam ao limite emocional e espiritual, e por isso ele pediu que essas mensagens fossem guardadas, protegidas, esperadas. E agora elas estão surgindo, como um mapa no meio da escuridão. Porque há uma esperança, sim, mas ela exige fé verdadeira, não fé de ocasião. Fé de quem crê mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mesmo no fundo do poço. Você sente que está sendo puxado para baixo, como se algo estivesse sugando sua força espiritual? Isso é um ataque. Mas o mais perigoso é que ele vem disfarçado de normalidade. É o cansaço emocional que não passa com descanso. É a tristeza que vem sem motivo. É o isolamento que você sente mesmo cercado de gente. Isso é sinal. Isso é alerta. Isso é profético. Padre Pio alertou que chegaríamos a um ponto em que a guerra não seria no corpo, mas na mente. Que o campo de batalha seria o pensamento, a fé, a alma. E é exatamente isso que está acontecendo agora. Você precisa entender, não é exagero, é realidade espiritual. O que você sente, essa inquietação, esse choro contido, essa sensação de que está perdendo algo importante, mesmo sem saber o quê, tudo isso é porque sua alma está tentando te acordar. Não ignore isso. Não adie. Porque o tempo não está do seu lado. Padre Pio dizia que, nos últimos dias, muitos ouviriam o chamado de Deus, mas escolheriam se distrair. E essa distração seria a perdição. Se você sentiu algo diferente nesse vídeo, não ignore. Vá agora no primeiro comentário e baixe o presente espiritual que está ali, antes que desapareça como tantas verdades do alto. Depois, escreva: Deus é fiel. Eu creio. E há algo mais que precisa ser dito, algo que pode mudar tudo. Você já parou para pensar por que está escutando isso agora e não antes? Já se perguntou por que, mesmo querendo sair, você continua aqui, ouvindo cada palavra? É porque sua alma reconhece a verdade quando a ouve. Não importa se sua mente ainda duvida. A alma sabe, e ela clama, e ela sente, porque Deus fala direto ao espírito, não aos ouvidos, e nesse exato momento Ele está falando com você. Por isso, não permita que a dúvida ou o cansaço te arrastem de volta para o buraco do silêncio. Não desta vez. Há algo que muitos não querem que você saiba. Padre Pio escreveu sobre isso. Disse que o maior milagre dos últimos tempos seria a consciência acordada. Gente que percebe, que sente, que entende o invisível, porque o mundo está sendo manipulado para que as pessoas parem de pensar, de questionar, de buscar. Estão sendo treinadas para aceitar tudo caladas, enquanto suas almas são vendidas em troca de conforto. E se você ainda sente inquietação, é porque Deus ainda está te preservando. Ainda há algo vivo dentro de você. Ainda há tempo, mas por pouco. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Você ainda consegue ouvir? Ainda sente algo te chamando?
Isso é misericórdia, é a voz de Deus te puxando antes que tudo desmorone. Padre Pio alertou sobre isso, sobre a destruição silenciosa das famílias, sobre pais ausentes espiritualmente, filhos frios, lares divididos por dentro, mesmo parecendo unidos por fora. Ele dizia: Satanás não entra pela porta, ele se senta à mesa. E é o que está acontecendo. A desunião disfarçada de independência, a frieza disfarçada de modernidade, o abandono espiritual sendo vendido como liberdade. E você precisa romper com isso agora, porque vai chegar um ponto em que o silêncio será irreversível, onde os corações se fecharão de tal maneira que nem o clamor mais sincero conseguirá quebrar. Padre Pio dizia que o tempo da graça é como um sopro, forte por um instante, mas que passa rápido se não for agarrado. E esse instante está acontecendo agora. Você pode sentir, pode negar, pode resistir, mas sabe lá no fundo que está sendo chamado, não por mim, mas por algo maior. Algo que sempre esteve ao seu lado, mesmo quando você pensava que estava só. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Você ainda pode mudar tudo. Não importa quanta dor você já viveu. Não importa quantas vezes você caiu. Padre Pio disse que o céu não se fecha para quem chora com fé, que nenhuma queda é maior do que a mão de Deus. Mas você precisa agir, precisa buscar, precisa clamar, precisa se mover espiritualmente, porque há uma escuridão vindo, e aqueles que não estiverem com suas lâmpadas acesas, como as virgens sábias da parábola, ficarão de fora, e não haverá segunda chance. E isso não é para assustar, é para acordar, é para sacudir o que ainda está vivo dentro de você. Quantas vezes você foi forte pelos outros? Quantas vezes se calou para não preocupar ninguém? Quantas vezes chorou baixinho no travesseiro só para não parecer fraco? Mas agora chegou sua vez. Agora é você que precisa de socorro. E ele está vindo, não na forma que você imaginava, não com anjos visíveis ou milagres cinematográficos, mas sim através de palavras, de alertas, de verdades espirituais escondidas por décadas. E tudo isso está no que Padre Pio deixou, e agora está sendo revelado. Porque chegou o momento certo, porque Deus nunca se atrasa. Esse conteúdo é forte, por isso deixei apenas para quem está precisando de um milagre urgente hoje. Se for você, corra no comentário fixado antes que saia do ar. Você sente que precisa mudar algo, mas não sabe por onde começar? Comece reconhecendo que não está tudo bem. Comece admitindo que precisa de ajuda. Padre Pio dizia que o primeiro passo para a cura é a verdade. A verdade dói, mas liberta. E se você está sentindo dor agora, talvez seja o início da libertação, porque há uma guerra acontecendo, e os que fingem que nada está acontecendo serão os primeiros a cair. Mas você não está aqui por acaso, está sendo separado, está sendo instruído, está sendo fortalecido, ainda que você não perceba. E se você chegou até aqui, é porque algo em você está pulsando, está vivo, está buscando. E é exatamente esse espírito que Deus procura, quebrantado, mas não derrotado, ferido, mas não morto. E a cura está vindo, e a resposta está sendo mostrada, mas ela exige decisão, porque não há mais tempo para dúvida, nem para mornidão. É tudo ou nada, fé ou ilusão, vida ou sombra. Se você está lendo isso agora, saiba, não é coincidência. Pessoas que chegaram até aqui e ainda estão lendo, ouvindo, sentindo, são as que Deus separou para algo maior. Padre Pio dizia: a verdade, quando chega, queima como fogo nas mãos de quem já se acostumou com o frio. E é isso que você está sentindo agora. Um calor que incomoda, uma agitação no peito, uma urgência que você não consegue nomear. Mas é o chamado, e ele não vai esperar. O mundo pode parecer igual lá fora, mas espiritualmente há uma contagem regressiva acontecendo, e cada segundo importa.
Você está vivendo no tempo mais perigoso da história espiritual da humanidade. Não por causa das guerras visíveis, nem pelas notícias na TV, mas porque as maiores batalhas estão sendo travadas dentro dos corações. O inimigo não precisa mais usar espadas ou armas, ele usa distração, cansaço, rotina, e enquanto isso, as almas vão sendo adormecidas. A fé vai sendo deixada para depois, o espírito vai sendo sufocado pelas urgências do mundo. Padre Pio dizia que o maior castigo não seria o fogo visível, mas a indiferença fria dos que um dia já tiveram fé e a deixaram morrer. Você sente que está sendo puxado por algo que quer te manter longe da verdade? Quantas vezes você prometeu orar, buscar, mudar, e foi impedido por cansaço, por distrações, por vozes dentro da sua cabeça dizendo que não é para tanto? Isso é espiritual. É resistência, porque quanto mais perto você chega da luz, mais as trevas tentam te segurar. E agora elas estão tentando de novo. Mas desta vez, você sabe, você reconhece, porque sente, porque viu, porque ouviu. E quem vê não pode fingir que não viu. Quem sente não pode fingir que não sentiu. O chamado está feito. Padre Pio deixou esse conteúdo como um alerta para os tempos que estamos vivendo. Ele está disponível agora no comentário fixado. Mas pode sair do ar a qualquer momento. Pegue o seu com fé e depois diga: eu creio. Tem uma geração inteira sendo levada embora, não pela força, mas pelo esquecimento. Gente que nasceu com fé no coração, que foi criada com valores, que cresceu em lares onde Deus era presente e hoje está vazia, sem direção, sem esperança, porque a vida foi empurrando e as dores foram se acumulando e ninguém aguenta viver tanto tempo fingindo que está tudo bem. Quantas vezes você já desejou desaparecer só para descansar? Quantas vezes pensou que ninguém notaria sua ausência? Isso é o que o inimigo quer que você pense. Mas Deus está vendo e está usando esse momento para te alcançar. Você já percebeu como está difícil sentir paz? Mesmo quando tudo parece estar sob controle, existe uma inquietação que você não consegue explicar. Padre Pio falou sobre isso. Ele disse que nos últimos tempos o maior milagre seria encontrar paz verdadeira, porque ela seria rara, porque o mundo estaria tão cheio de ruídos que até o silêncio seria barulhento. E é nesse silêncio sufocado que Deus fala mais alto. É nesse vazio que ele age. Mas apenas os que estão atentos ouvirão. O resto vai continuar tropeçando, se distraindo, se perdendo, até que seja tarde demais. O livro que está no primeiro comentário não é para todos. Ele carrega mensagens de Padre Pio que só os de fé entenderão. Restam poucas unidades. Baixe agora, volte aqui e declare: hoje algo espiritual foi ativado em mim. O que você está enfrentando agora não é só problema emocional, não é só estresse, não é só fase difícil. É guerra espiritual. É ataque invisível, e a maioria nem percebe. Padre Pio alertava: o pior engano será chamar o espiritual de psicológico e o mal de rotina. Ele sabia, ele viu, e agora você está vivendo o que ele já havia revelado. E a pergunta é: o que você vai fazer com isso? Vai ignorar de novo? Vai fingir que não foi com você? Ou vai decidir lutar pela sua alma, pela sua casa, pela sua fé? Há muitos que já desistiram sem perceber. Continuam vivos, continuam trabalhando, continuam sorrindo, mas por dentro já entregaram tudo. Já aceitaram a mentira de que nada vai mudar, que Deus não ouve mais, que a oração não adianta. Mas isso é um veneno sutil. Padre Pio dizia que o silêncio de Deus não é ausência, é teste, é chamada. É provocação espiritual para que o coração reaja. E você, se está ouvindo isso agora, é porque ainda tem uma centelha viva, ainda tem uma esperança escondida, e é ela que precisa ser alimentada antes que o frio apague tudo. No comentário fixado, deixei um presente que está abrindo os olhos espirituais de muita gente.
mas não ficará ali por muito tempo. Pegue o seu agora e diga: Amém. Que essa palavra floresça em mim. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Não pense que é tarde demais. Não se conforme com essa dor que você carrega todos os dias. Ela tem um nome, ela tem uma origem e ela tem uma cura. Mas essa cura não está nas distrações, não está nas respostas fáceis. Está na profundidade espiritual que você tem evitado há anos. E agora, Deus está te chamando de volta. Padre Pio dizia que o coração que foi tocado por Deus nunca volta a ser o mesmo. Mesmo quando se afasta, ele carrega a marca. E essa marca dói quando está longe da luz. É por isso que você sofre tanto, porque você pertence ao alto. Você sabe disso. As lágrimas que você derramou quando ninguém via, os gritos que só Deus ouviu, as noites em que seu corpo queria dormir, mas sua alma gritava. Tudo isso está registrado. Nada foi em vão. E agora, tudo está se movendo para que você seja alcançado. Mas não há mais tempo para dúvida, nem para orgulho, nem para lógica. O espiritual exige entrega. Padre Pio viveu isso, sofreu isso. E mesmo com dores físicas insuportáveis, ele continuou crendo, orando, intercedendo. E agora ele continua, por você, pela sua casa, pela sua alma. Você pode não entender tudo agora, pode até duvidar, mas lá no fundo, você sabe que está sendo tocado. Você sabe que não é só mais um vídeo, não é só mais uma mensagem, é um chamado, um alerta, uma última chance. Porque os dias estão sendo encurtados e os sinais estão por toda parte. Mas só quem tem olhos espirituais verá, e você está começando a ver, está começando a sentir. E isso significa que ainda há tempo, ainda há redenção, ainda há resposta. Mas você precisa se mover, precisa agir, precisa decidir. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Não permita que tudo que você viveu até agora tenha sido em vão. Não aceite que seu sofrimento termine sem propósito. Padre Pio dizia que até a dor pode ser usada por Deus para salvar. Mas é preciso oferecer. É preciso consagrar, é preciso transformar o sofrimento em oração. E quando isso acontece, o céu se move, os grilhões caem, as cadeias invisíveis são quebradas. E a alma começa a respirar de novo. E é isso que está sendo preparado para você. Mas só se você crer, só se você buscar, só se você não desistir de novo. O inferno trabalha em silêncio. Ele não faz barulho. Ele age quando você para de orar, quando você deixa de vigiar, quando você se acostuma com a ausência de Deus. E é por isso que hoje você sente tanto peso, porque você sabe que já sentiu algo maior, já viveu milagres, já teve fé, mas perdeu ou foi tirado de você. E agora, tudo dentro de você grita por restauração, por recomeço, por libertação. Padre Pio dizia que o maior milagre não era o corpo curado, mas a alma restaurada. E hoje esse milagre está ao seu alcance. Você se lembra da última vez que chorou e ninguém percebeu? Da última vez que quis gritar, mas engoliu seco porque não queria preocupar ninguém? Essa dor silenciosa é um campo fértil para ataques espirituais. Padre Pio dizia que as feridas da alma são como portas entreabertas. Se não forem curadas, algo entra. E é isso que tem acontecido com você. Não são apenas tristezas, não são apenas memórias, são correntes, invisíveis, mas reais. E elas te prendem cada vez que você acredita que precisa aguentar tudo sozinho. Você já se perguntou por que mesmo tentando fazer tudo certo, as coisas continuam dando errado? Porque há um ciclo que se repete, relacionamentos que se desfazem, planos que desmoronam, saúde que não melhora, vontade de sumir.
Isso não é só azar. Padre Pio dizia que quando a alma carrega feridas não confessadas, tudo ao redor dela começa a apodrecer, porque a raiz está contaminada. E há muitos andando assim, podres por dentro, mas maquiados por fora. Deus quer te curar por dentro, não com palavras bonitas, mas com uma verdade que quebra, que arranca, que dói, mas que depois liberta. E se você acha que isso é só coincidência, escute isso. Padre Pio também revelou que os últimos tempos seriam marcados por um sono espiritual tão profundo que até os escolhidos correriam o risco de não acordar. Isso te assusta? Deveria, porque o perigo não é para os incrédulos. O perigo é para os mornos, para os que já conheceram a luz, mas andam à sombra da distração. Você sente isso, sabe que está se afastando, sabe que não reza como antes, que não sente como antes, e é exatamente aí que o abismo começa. Padre Pio falava com veemência: o maior inimigo da alma não é o pecado visível, é o conformismo. A ideia de que Deus entende, de que é assim mesmo, de que todo mundo está assim. Essa normalização do vazio. Esse costume de viver sem presença, sem fé, sem oração verdadeira. O demônio ama os mornos, porque eles não lutam, não oram, não vigiam, apenas existem, apenas sobrevivem. E talvez hoje você esteja vivendo assim. Mas existe um motivo para isso estar te incomodando. Porque ainda há faísca, ainda há fogo, ainda há um chamado. Esse livro pode ser sua resposta, mas só foi deixado para quem está com o coração apertado, pedindo socorro ao céu. Está no comentário. Poucos terão acesso. Deixe nos comentários. Declare amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Agora pare por um instante. Respire e responda com sinceridade. Você consegue sentir a presença de Deus como antes? Quando foi a última vez que sentiu aquela paz que acalmava tudo dentro de você? Quando foi a última vez que chorou em oração, não por desespero, mas por gratidão? Se não se lembra, então algo está errado, porque o Deus que habita em você continua o mesmo. Mas se você não sente mais, é porque algo se afastou. E esse algo precisa ser resgatado agora, antes que o barulho do mundo cale de vez a voz do Espírito. Padre Pio dizia que o tempo do fim seria reconhecido não por guerras nem por sinais no céu, mas pelo adormecimento da fé. E está acontecendo. Veja ao seu redor. Quantos ainda oram de verdade? Quantos ainda creem sem ver? Quantos jejuam, consagram, choram na presença de Deus? Está tudo virando ritual, mecânico, sem vida. E enquanto isso, os lares adoecem, as famílias se quebram, os filhos se perdem, e você sente que precisa fazer algo, mas não sabe por onde começar. Comece se entregando, se rasgando, voltando. O que deixei no comentário é espiritual e profundo. Não foi feito para curiosos, e sim para quem sente que precisa de algo do alto ainda hoje. Vá agora. Deixe nos comentários. Deixe "eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Agora ouça com atenção. Os sinais estão se intensificando. O tempo está correndo mais rápido. E o inimigo está usando a própria tecnologia para aprisionar a alma. Cada notificação no seu celular é uma distração. Cada vídeo aleatório, uma semente de distração. E enquanto você vê mais, sente menos. Enquanto ouve mais, escuta menos. Isso não é só problema moderno, é estratégia espiritual. E quem não percebe, vai afundando devagar. Primeiro para de orar, depois para de sentir, depois para de crer. E quando percebe, já é tarde. Não seja mais um, não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Padre Pio não falava apenas com palavras. Falava com sua vida, com sua dor, com seus estigmas. Ele dizia que a dor do corpo era nada perto da dor da alma. E você, que já sentiu dores profundas, traições, perdas, humilhações, precisa entender, sua dor tem valor.
se for entregue, se for consagrada, Deus não desperdiça lágrimas. Mas o inimigo adora ver você pensando que elas não servem para nada, que tudo que você sofreu foi inútil, que sua história é só fracasso. Isso é mentira. Tudo pode ser transformado, mas apenas no altar, não na distração, não no desespero, no altar. Padre Pio avisou. Agora você precisa decidir. O livro está no primeiro comentário, mas quem deixa para depois perde o momento certo. Pegue o seu agora e declare com fé: eu creio, Senhor. Você está sentindo agora, neste momento, que algo diferente está acontecendo dentro de você? Um calor estranho, uma vontade de chorar, uma lembrança esquecida voltando. Isso é espiritual, é resposta, é confirmação. Você pediu sinais e eles estão vindo, mas você precisa agir, não apenas sentir, porque emoção passa. O que fica é a decisão. E a sua decisão hoje vai determinar o que vem pela frente. Você vai continuar afundando na distração ou vai voltar de verdade para o que sua alma sempre precisou? Você foi separado. Isso não é conversa motivacional. É verdade espiritual. Mesmo errando, mesmo caindo, mesmo se afastando, você ainda é visto, ainda é amado e ainda pode ser usado. Padre Pio dizia que os piores pecadores seriam os maiores milagres, se voltassem. E talvez seja com você. Talvez tudo que deu errado até agora tenha sido para te empurrar de volta para onde você nunca deveria ter saído. Para o lugar secreto, para o joelho no chão, para o clamor que arrebenta as correntes, para o abraço de Deus. Você precisa compreender algo. Tudo o que você passou, todas as noites em claro, cada lágrima que secou no travesseiro, cada oração feita sem resposta, cada momento em que parecia que Deus estava distante. Nada disso foi em vão. Nenhuma dor sua foi ignorada. Nenhum silêncio seu passou despercebido no céu. Padre Pio dizia que as orações mais poderosas são aquelas ditas entre um suspiro e uma lágrima. E quantas dessas você já fez? Quantas vezes você sussurrou um "me ajuda, Deus", mesmo sem forças? E quantas vezes achou que não foi ouvido? Você foi. Sempre foi. O problema é que vivemos em tempos onde o silêncio de Deus parece um abandono, quando na verdade é proteção. Padre Pio dizia que há momentos em que Deus se cala para ensinar, para refinar, para purificar. E talvez você esteja passando exatamente por esse tempo agora, e isso dói, porque ninguém avisou que o processo de ser curado também corta. Ninguém avisou que para a alma ser restaurada, ela precisaria primeiro sangrar. Mas você está aqui, ainda de pé, ainda buscando, e só isso já prova que você é mais forte do que imagina. Há lutas que você enfrenta que ninguém vê, há dores que você carrega que ninguém entenderia. E há uma cobrança que você faz de si mesmo, como se precisasse dar conta de tudo, como se não pudesse falhar, como se não tivesse permissão para cair. Mas você pode. Padre Pio dizia que Deus não ama você pelo que você faz, mas pelo que você é. E o que você é filho, é filha. E filhos erram, caem, gritam, se perdem, mas sempre podem voltar. Sempre podem ser abraçados, sempre podem recomeçar. E talvez tudo isso esteja acontecendo para que você enfim entenda isso. Você não está sozinho. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Agora preste muita atenção. Há algo acontecendo nos bastidores espirituais que você precisa saber. Algo urgente. Padre Pio escreveu sobre um tempo em que as trevas tomariam forma visível. Não nos filmes, mas nas ruas, nas casas, nas famílias. E tudo começaria de forma sutil. O esfriamento da fé, a relativização da verdade, o distanciamento da oração. Você está vendo isso acontecer? Está sentindo isso ao redor. E se você ainda se incomoda com isso, então você ainda tem salvação. Porque os que não sentem mais, esses já foram tomados.
Você sente que está sendo observado espiritualmente? Sente arrepios sem motivo? Vê vultos? Tem pesadelos repetitivos? Isso não é loucura, isso é espiritual. Padre Pio dizia que os ataques espirituais mais fortes viriam contra aqueles que ainda têm uma missão a cumprir. E os sinais já começaram. É por isso que você sente tanta resistência para orar, tanta dificuldade para ler algo santo, tanta preguiça quando se fala em fé. Isso é batalha, invisível, mas real. E o inimigo não luta contra quem já perdeu, ele luta contra quem ainda é ameaça. Você ainda é ameaça. Por isso lute, continue, mesmo que esteja fraco, mesmo que ninguém entenda, mesmo que pareça que não faz sentido, porque é exatamente isso que as trevas querem, que você desista antes de ver o milagre, que você pare antes de ser liberto, que você volte atrás quando está a centímetros da resposta. Mas Deus está usando esse vídeo, essa mensagem, essa última tentativa para te alcançar, para te lembrar que ainda dá tempo, que ainda há chance, que Ele ainda te quer, que Ele nunca te deixou. Esse conteúdo é forte, por isso deixei apenas para quem está precisando de um milagre urgente hoje. Se for você, corra no comentário fixado antes que saia do ar. Você tem ideia do quanto você é importante espiritualmente? Padre Pio dizia que há pessoas que sustentam casas inteiras com suas orações silenciosas, que há mães que, mesmo chorando em silêncio, impedem tragédias com seus clamores. E talvez seja você, talvez sua oração, que você acha fraca, é o que tem segurado a vida de alguém. Talvez seu joelho no chão seja o que tem impedido o pior. E por isso o inimigo luta tanto para te parar, para te calar, para te cansar. Mas você não pode parar agora. Você sente uma tristeza que não tem explicação? Uma vontade de desistir de tudo sem saber o porquê? Isso é peso espiritual e só pode ser quebrado na oração, não no psicólogo, não no desabafo, só no altar, só no secreto, só em Deus. E se você está ouvindo isso com o coração apertado, é porque o Espírito Santo está tentando alcançar o que você deixou trancado há anos. Aquela parte sua que ainda acredita, que ainda espera, que ainda sonha, que ainda quer ser liberta. Esse é o momento. Não ignore mais. Padre Pio nos deixou orações escondidas, revelações que só agora estão sendo liberadas, palavras que curam, libertam, restauram. E esse conteúdo foi deixado ali, no primeiro comentário. Mas cuidado, não é para curiosos, não é para quem quer emoção, é para quem quer mudança, é para quem está no limite, é para você. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora. Depois escreva: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar. E se ainda há dúvidas dentro de você, saiba que o inimigo sempre trabalha através delas. A dúvida é o alimento do medo. É ela que te faz ficar parado, que te faz procrastinar, que te faz perder o tempo da bênção. E Padre Pio dizia: quando o coração estiver confuso, escute o que o Espírito já decidiu em silêncio. E se seu Espírito ainda está aqui, lendo isso, é porque ele já decidiu. Ele quer voltar, ele quer ser restaurado, ele quer respirar. E só Deus pode fazer isso por você. Você já sentiu que perdeu tempo demais, que já errou demais, que já está velho demais para recomeçar? Isso é mentira. Abraão foi pai depois dos 90. Moisés começou sua missão aos 80. O ladrão da cruz foi salvo nos últimos minutos. Deus não trabalha com cronômetro. Ele trabalha com corações dispostos. E o seu ainda está batendo, ainda está clamando, ainda está tentando. E isso basta para ele começar algo novo. Você precisa entender que chegou o tempo da escolha. O tempo onde não dá mais para ficar em cima do muro. Onde não dá mais para viver com uma fé de domingo e uma vida de segunda-feira vazia. Ou você decide agora,
ou o mundo decide por você? Padre Pio dizia que os mornos seriam os primeiros a cair. E os mornos são aqueles que sabem de Deus, mas não vivem como se soubessem. E isso precisa mudar hoje, agora. Este livro, no primeiro comentário, não é comum. É um chamado direto à sua alma. Muitos estão baixando silenciosamente. Pegue agora, antes que o tempo acabe. Depois, volte aqui e escreva. Amém. Eu fui tocado por essa palavra. Se você chegou até aqui, você é diferente, porque a maioria já teria saído, já teria clicado em outro vídeo, já teria desistido, mas você permaneceu, e isso tem valor. Isso prova que você ainda está disposto, que mesmo machucado, cansado, com dúvidas, você ainda crê. E Deus honra esse tipo de fé, a fé quebrada, a fé chorando. A fé que só consegue dizer, Senhor, me ajuda. É essa fé que move montanhas, que abre portas, que muda destinos. Padre Pio dizia que, se soubéssemos o valor de uma alma, rezaríamos por ela todos os dias com lágrimas nos olhos. E hoje, eu rezei pela sua. E acredito que essa mensagem foi feita sob medida para você. Não porque eu te conheço, mas porque Deus te conhece. Porque Ele te viu, porque Ele ouviu, porque Ele te espera. Agora deixe que essa verdade te envolva. Você ainda é amado. Você ainda é escolhido. Você ainda tem um propósito, mesmo que o mundo te diga o contrário, mesmo que as dores digam o contrário, mesmo que as lembranças tentem te arrastar de volta para o buraco. Você foi criado para muito mais do que sobreviver. Você foi criado para vencer, não com suas forças, mas com as dele. E essa vitória começa agora, dentro de você, com uma decisão. E se essa palavra tocou sua alma, se algo diferente mexeu aí dentro, se você sentiu vontade de chorar, de orar, de se calar, então isso não é o fim, isso é o início, porque Deus começa nos corações quebrados o que Ele não pode fazer nos corações cheios de si. Padre Pio, mesmo diante de dores insuportáveis, dizia: tudo passa, só Deus não muda. E essa é a certeza que você precisa levar daqui. Agora, se você quer continuar nesse caminho de revelações, de cura, de libertação espiritual, aguarde o próximo vídeo, porque o que está por vir é ainda mais forte, ainda mais profundo, ainda mais necessário. Até lá, fique em silêncio com Deus. Ele ainda tem mais para te dizer.